Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Quantos estão alegres no Senhor Jesus? Diga amém. Quero tecer os meus agradecimentos. Aprove o Senhor retornarmos a essa casa. Estou muito feliz de rever irmãos, rever amigos, estar num ambiente como este de adoração, um recinto profético. E eu quero magnificar a Deus pela vida do pastor Carlinhos, missionária Débora, a todos que adjuntos com o mesmo coesos têm feito a obra do Senhor com excelência a qual nossos olhos contemplam. E eu quero louvar a Deus pela vida de todos desta magna tribuna, a todos que antecederam a mim. Que Deus em Cristo continue transbordando bênçãos sobre a vida de todos, de criança ao adulto. Quantos estão com expectativas pela palavra de Deus? Abra a tua Bíblia. Abra a tua Bíblia. Segundo Samuel, capítulo 6, versículo de número 10 e versículo de número 11. Quero ser fiel à temática, porque eu creio que Deus tem algo muito poderoso para nossas vidas. Segundo Samuel capítulo 6, versículo de número 10 e versículo de número 11. Quero louvar a Deus pela vida da minha família que na noite de hoje me acompanha, minha esposa, minhas filhas e minha sogra. E eu quero adorar a Deus, que Deus em Cristo continue abençoando a minha casa, porque eu creio que essa noite, enquanto eu estarei pregando, elas estarão intercedendo. Eu quero magnificar os céus pela vida da minha esposa, essa mulher virtuosa, a mulher mais linda deste mundo, e que Deus continue derramando copiosas bênçãos. Segundo Samuel capítulo 6, versículo 10 e versículo de número 11. Quem achou me dá um sinal de amém. Preste bem atenção no texto. Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, por 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Até aqui, por gentileza, os que podem tomar os seus assentos, glorificando a Deus. Me apresentei com a sua atenção, por gentileza. O Antigo Testamento, ele é contido de inúmeras histórias, fatos ocorridos, onde homens inspirados pelo Deus vivo relataram essa história. Histórias estas que, quando nós lemos ou ouvimos, há um impacto, principalmente no mundo espiritual. A saber, quando nós lemos o Antigo Testamento, e nós vamos ver o pior momento do povo de Deus. Porque foi o pior momento, porque eles faziam o que bem queriam, segundo as suas vontades, aquilo que estava na sua mente. E era um povo que vivia um período que é o pior do Antigo Testamento, que foi o período dos juízes. Nós vamos observar que o período dos juízes foi um período tão difícil, que quando passa-se todos os juízes, em 1 Samuel capítulo 3, a Bíblia diz que a palavra do Senhor era muito rara, e a visão de Deus não era permanente. Me chama a atenção que é nesse interim que Deus levanta um profeta, um juiz e também sacerdote, por nome de Samuel. Samuel, escolhido do Deus vivo, ele começa a profetizar. E as suas profecias são tão intensas que edifica, eleva o povo de Deus. Mas me chama a atenção que o povo de Deus,
eles agora têm por si de não querer mais ouvir a Samuel. Eles almejam por alguém que viesse os governar. O período teocrático passa-se, pois agora eles querem vivenciar um período democrático. É o povo que elege, é o povo que escolhe. E eu entendo que quando eles almejavam alguém para que se tornasse rei, passa-se um censo por toda a nação, porque eles vão olhar para alguém que tinha o estereótipo, que preenchia os seus olhos, preenchia os seus quesitos. Me chama a atenção que quando eu olho para este episódio, eu começo a pensar que o povo, no período de Samuel ser o profeta juiz, não se fala da arca, não se fala da presença. Os fatos históricos somente falam de pessoas, de um profeta, de um rei, de um eleito após o reinado de Saul. Mas é porque em 1 Samuel capítulo 4, verso 1, Israel ele perde a arca. O que é a arca? A arca é a presença palpável de Deus no Antigo Testamento. A arca, todos nós sabemos, que ela é a presença de Deus para toda Israel. Havia uma reverência, havia um respeito, um temor muito grande. Mas eles vão lutar contra os filisteus. E os filisteus tomaram a arca, levaram consigo. Nasce uma criança na época e colocaram até o nome da criança, e acabou. Foi-se a glória do Senhor. A presença de Deus não está mais com o povo. E me chama a atenção que quando eles perdem a arca é levada com eles. Mas de repente, no capítulo 5, verso 1, a arca ela vai para Ebenezer, ela vai para Asdod. E em Asdod, no templo de Dagon, é que é colocado a arca. No mesmo estabelecimento, no mesmo local, está o Deus dos filisteus. E a arca da aliança, que é o Deus de Israel, também vai para o mesmo ambiente. É interessante que quando colocaram a arca no mesmo local que estava a estátua de Dagon, porque a estatueta de Dagon era a forma de homem e a cabeça de peixe. E quando colocaram a arca da aliança no mesmo recinto, no mesmo local, no mesmo cômodo, no outro dia pela manhã, eles viram que a arca estava intacta no mesmo lugar, mas a estátua de Dagon havia sido partida, a cabeça não estava junto ao corpo, e o corpo da estátua de Dagon estava prostrada diante da arca de Deus. Porque no mesmo estabelecimento não fica dois deuses, só um prevalece. Oh glória, senti um arrepio aqui. Só há um Deus, um único Deus, no mesmo ambiente, no mesmo recinto. Quando nós vamos ver que a arca não está mais naquele lugar chamada Jerusalém, ela foi para Asdod, de Asdod ela vai para a casa de Abinadab. Olhe para mim por gentileza. 20 anos Israel está sem a arca. Antes do reinado de Saul, a arca já não estava mais em Israel, em Jerusalém. E agora o povo pede um rei, e Israel pedindo um rei, preencheu o quesito o rei Saul. E no capítulo de número 10, nós vamos observar no primeiro livro do profeta Samuel, que Saul é ungido. E somente 3 categorias de pessoas do Antigo Testamento poderia receber o óleo da unção: juiz, ou melhor, rei, sacerdote e profeta. E também juiz, mas nesse quesito já não havia mais um juiz, agora era um rei. O primeiro rei de Israel é Saul. Mas no capítulo 10, quando o óleo veio sobre Saul, no capítulo 10, versículo 6 está escrito, pastor Carlinhos: o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Com outras versões,
você não será mais a mesma pessoa. Veja que Saul recebe o Espírito de Deus, e a voz que ecoou é: a partir de hoje a sua vida não será mais a mesma, porque o Espírito do Senhor estará sobre ti. Perceba que o Espírito veio sobre Saul. Depois Saul se tornou rei. A patente alta veio depois que a unção veio. Não era a coroa vir para a unção vir, era a unção vir para a coroa vir. Olhe para mim, quando ele recebe, a vida dele já não é mais a mesma, e agora ele vai sentar no trono. Ele é rei de Israel. O que me chama a atenção é que ele recebe o Espírito do Senhor, mas os 20 anos do seu reinado, ele nunca pensou em trazer a arca para dentro de Jerusalém. Como é que pode alguém receber o Espírito de Deus, mas não se importar com a arca entrando para o povo? Porque ele queria o óleo nele, mas ele não queria a presença para o povo. Egoísmo, mas é porque ele estava totalmente focado naquilo que ele tinha e no que ele podia consumir. Porque a preocupação de Saul não era a presença, a preocupação de Saul era o trono. A preocupação de Saul não era a presença, a preocupação de Saul era a coroa. A preocupação de Saul não era a presença, a preocupação de Saul era o ouro e a prata. A preocupação de Saul não era a presença, a preocupação de Saul era o cetro. A preocupação de Saul não é o que ele havia recebido do céu, mas aquilo que ele tinha na terra. A preocupação de Saul era com o status, o prestígio e o momento de apogeu. Ele não se preocupa em trazer a arca da aliança para dentro de Jerusalém, mas passou-se, porque se Saul não quer, Deus está levantando quem quer. Porque quando Saul foi reprovado por Deus, ele consultou uma mulher que tinha espírito de adivinhação. Escute isso, uma mulher que falava com mortos, porque Samuel morre. Ele precisa ouvir aquela mulher que na época ela conversava com mortos. Está pensando que isso é da atualidade? Não é. Está pensando que falar com morto, porque se fosse hoje, ela era chamada de kardecista, adepta de Allan Kardec, porque ela falava com mortos, mas na verdade era Satanás falando através da vida dela. Porque o proverbista Salomão em Eclesiastes, ele vai dizer que após a morte não tem mais nada, nem o que fazer, nem o que falar. É impossível falar com quem morre. Mas ela, usada pelo inimigo, ela se intitulava alguém que falava com os mortos, e os mortos a falavam através da vida dela. Esta mulher trouxe a Saul a reprovação de Deus, ao ponto de Deus rejeitar a Saul. Olhe para mim, falar com morto. Hoje a gente vê muita gente falando que pode, que faz e que acontece. Esses dias eu estava conversando com alguém, e esse alguém falou para mim que ele era cristão. Eu disse, glória a Deus, mas o cristianismo que ele diz que ele serve é um cristianismo mediano. Partes eu até concordo, outra parte é negado até por Deus e pela palavra. Porque o catolicismo, ele é tão reprovado exatamente por isso, porque conversa com morto. Você sabia que catolicismo conversa com morto? E ele disse para mim, não pastor, o senhor está enganado, eu não converso com morto. Eu te provo. Quem é a mãe de Jesus? É Maria. E quando você reza Ave Maria, você está falando com quem? Com a mãe de Jesus. A mãe de Jesus não está morta, então você conversa com o morto. Se você conversa com o morto, você é reprovado com Deus. E ele disse, mas com quem que você conversa? Eu converso com Deus, que tem mão e apalpa, tem nariz e cheira, tem olho e vê, tem pé e anda, e ele não é palpável, ele é espírito, e procura os que o adoram em espírito e em verdade. Pega na mão da pessoa que está ao teu lado, pega na mão dele, pega na mão dela, aperta até gritar, ai
aleluia. Diga para ele, diga para ela: você não vê Deus, você não está vendo Ele, mas você pode sentir a presença dEle neste lugar. Ele não está morto, Ele está vivo. Elabaia súbia. Depois que Jesus ele morre, foram à porta do sepulcro, e o anjo bradou dizendo: por que buscai dentre os mortos aquele que ressuscitou? Ele está vivo. Saul ele vai procurar a consulta de uma mulher que dizia conversar com o morto. Reprovação. Saul ele foi ungido para ele ser rei. Ele entra dentro do templo e vai oferecer sacrifício. Mas ele não era sacerdote, ele era rei. Veja que quando ele recebe a unção de Deus, olhe para mim, qual foi a palavra? A sua vida não será mais a mesma. Deus chamou ele para ser o quê? Diga, rei. E ele agora metido, querendo pôr a mão onde não devia para ser sacerdote. Diga, sacerdote. Olhe para mim. Você sabia que tem muita gente dentro da igreja sofrendo, padecendo, porque estão querendo fazer aquilo que Deus não mandou fazer? Deus unge, Deus capacita, mas tem pessoas querendo fazer aquilo que não é para Ele fazer. Se Deus te chamou, fique na posição. Oh glória. E entenda quem você é em Deus. Não é porque alguém está profetizando. Se você não tem esse chamado, não queira profetizar. Mas não é porque você não profetiza que você é inválido na obra. Uns profetizam, outros têm dom de cura, outros têm dom de cura, outros têm dom de visão, outros têm dom de visão, outros têm interpretação de língua, outros têm dom da fé, outros têm dom de discernimento. Você já viu o pato? Tem muita gente na casa do Senhor querendo ser pato. E como é ser pato? Querendo fazer tudo ao mesmo tempo e não sabe fazer nada direito. O pato, ele canta, mas você já viu um pato cantar bonito? Você já viu o pato correr? Ele quer cantar, ele quer correr e ele quer voar ao mesmo tempo. E aí acaba cantando feio. O pato não sabe voar e aonde passa e ainda deixa sujeira, porque fica querendo fazer aquilo que não foi chamado para fazer. Obreiros da casa do Senhor, se Deus te chamou você para ser um diácono, seja um bom diácono. Não fique querendo pular degrau, não fique querendo almejar esse lugar. Se você não foi chamado, não queira pegar a cadeira do pastor. Se você não foi chamado, se você for querer pegar a cadeira que não é tua, você não vai conseguir ficar permanecendo sentado nela, porque aquilo que Deus te chamou é para você. O que é do outro é do outro. Não adianta querer, porque o melhor lugar para se estar é no propósito de Deus. Escute, olhe para mim. O melhor lugar para se estar é no propósito do Senhor. Pastor, eu vou ficar na porta o resto da vida. Se não for o propósito de Deus e tirar você de diácono da porta, pode perder um diácono e não ganhar um presbítero. Mas se Deus te chamou para ser um diácono, quem disse que isso é inválido? Eu vou ficar diácono o resto da vida. E se eu falar para você que Estevão era diácono, e ele orava e os enfermos eram curados. Estevão era diácono, ele pregava, as almas aceitavam Jesus. Porque aquilo que Deus tem na minha vida não quer que seja aquilo que eu estou fazendo na terra. Como assim, pregador? Se eu estou varrendo, a glória pode encher o ambiente. Se eu estou lavando o banheiro, a glória pode encher o ambiente. Se eu estou cantando, eu estou pregando, se é propósito, a glória de Deus enche o ambiente. Mas quando eu faço aquilo que não é para mim fazer, você é reprovado, como Saul foi reprovado. Capítulo 15, Saul novamente faz aquilo que é mal aos olhos do Senhor. A unção é na vida dele, mas em vez de ele matar Agag, ele vai andar com Agag. Capítulo 15, a ordem era: Saul, mata Agag e os amalequitas. Mas ao invés de matar Agag, ele resolveu andar com Agag. Unção na vida de alguém é para você ser seletivo. Você não pode andar com qualquer pessoa. Agag não
pode ser seu amigo. Diz que Saul, ao invés de matar Agag, ao invés de matar os amalequitas, ele trouxe para dentro do arraial para ficar no meio do povo. Mas o ungido de Deus, em vez de mandar Agag se distanciar, em vez de falar para Agag, sai de perto, vai morrer, ele traz para perto do povo. A unção de Deus é para fazer com que o líder ele tenha discernimento, ainda que o povo não goste. O líder que tem autoridade, ele vai dizer: no arraial é só israelita, Agag aqui não fica, amalequita aqui não pode ficar. Olhe para mim, é ser seletivo, é ser seletivo, é escolher com quem deve andar, principalmente não andar com aqueles que Deus reprova. Olhe para mim, tem pessoas que têm muita unção, mas eu queria entender a unção que recebeu, para não olhar na cara do irmão e ter comunhão com o maçônico. Tem muita unção, mas trata mal o irmão que ceia com ele, mas beija a mão do pai de santo. Fala tanto do irmão da igreja, mas está dando like naquela moça do TikTok descendo até o chão. Fala mal do crente na igreja, mas está de conversinha com quem é Agag. Estão até mesmo torcendo para fechar a igreja, para pegar o ponto. Infiltrado dentro do arraial não pode ficar. A ordem é: mata Agag e os amalequitas. Saul ungido não obedeceu a Deus e foi reprovado. Quem é que matou Agag? O profeta Samuel. A Bíblia diz que Samuel pegou a espada e ele cortou Agag. Se Saul não faz, o profeta tem que fazer. Se Saul não faz, o profeta vai ter que matar. Repita comigo e diga: Agag tem que morrer. Não, capricha, diga: Agag tem que morrer. Olha aqui para mim. Reprovado. Deus não se alegra. Deus levanta quem? Davi. Lembra que eu disse? 20 anos Saul no reinado, e nem se importou em trazer a arca para dentro de Jerusalém. Agora Davi, ele senta no trono e ele se lembra: a arca, a história da nossa nação, a presença, vamos trazê-la de volta. Lembra que eu disse, a arca ficou 20 anos dentro da casa de Abinadab. Agora você me pergunta, quando Davi pede para trazer a arca, 20 anos que ficou na casa de Abinadab, o que aconteceu? Nada. 2 décadas sem dar testemunho. 2 décadas que a presença está na casa dele e nada acontece. Não vê o sobrenatural. Está difícil dar glória, mas eu vou falar. Do que adianta o tempo se não valoriza o momento? Lebarácia. Quer bater no peito? Eu tenho 20 anos de crente. Pode ter tempo que for, 2 décadas. Desses 20 anos não valoriza o momento. Pode falar que tem 30 anos de crente, mas esse momento de culto não deu glória. Pode falar que tem 20 anos de crente, mas está dentro desse culto, ainda não deu um aleluia. Pode falar que já está há muito tempo aqui nessa igreja, no Ministério Despertar, mas pode falar o que for, mas se não valoriza o momento, nada acontece. Ah, pastor, o que o senhor quer dizer? O que eu quero dizer para você é o seguinte: pode estar na presença e nada acontecer. Pode estar na presença e não ter mudança de vida. Pode estar na presença e ainda continuar falando palavrão. Pode estar na presença ainda olhando para as mulheres mundanas do mundo. Pode estar na presença e a vida não muda, não tem história, não tem transformação. Pastor, qual é o erro? Não é a presença, é você valorizar aquilo que Deus te confiou. Aleluia. Diga para a pessoa que está do teu lado: está doendo. Olha aqui para mim. Davi tem uma ideia: eu vou trazer a arca de volta.
da casa de Abinadab. Só que ele tem um plano. Vamos fazer um carro bem bonito. Vamos pôr os bois. Mas a lei vai dizer o quê? Só os levitas vão conduzir a arca. Mas Davi pensou: vamos fazer algo bonito. Como? Vamos fazer um carro alegórico. Familiariza o quê? Um carro alegórico? Bois na frente. Escolhe os melhores bois. Um carro lindo. E vamos fazer uma festa. Agora, escute isso. Festa que faz tudo errado ao ponto de desagradar a Deus, estão pensando que é festa, mas vai terminar em morte. Porque os bois vão andando, tropeçam, a arca está prestes a cair, e Uzá estende a mão, e agora ele é fendido a metade do corpo, de alto a baixo. Escute isso. A presença na casa de Abinadab não aconteceu nada. A mesma presença trouxe morte para Uzá. Pastor, o senhor está pregando um Deus carrasco? Não. Eu estou pregando um Deus de mínimos detalhes. Eu estou pregando um Deus que Ele é tão perfeccionista, que Ele não quer só o seu coração, porque Ele não é açougueiro. Eu estou falando de um Deus tão perfeccionista, que Ele quer tudo de você. Se você falar para mim: pastor, eu entreguei 95% da minha vida para Deus, ainda está faltando 5%. Eu sei que algumas pessoas aqui podem até me olhar como religioso pregando isso, porque Deus é amor. Sim, Ele é amor. Tanto que Ele me amou, que Ele me tirou das traças, do charco de lodo, do crime. Eu era um cracudo, eu era ladrão. Está aqui a minha família, minha sogra, que via os espetáculos que eu dava na rua da minha casa. Faca usada, fechava o bar, não tinha medo de polícia, não tinha medo de bandido, já com o nome na sentença para morrer. Olha da onde Deus me tirou. Ele é amor. Mas espera aí, se Ele é amor, por que a gente sempre tem uma teoria? Deus não envergonha ninguém, mas eu posso envergonhar Ele. Deus não envergonha, mas eu posso fazer do meu jeito, como eu quero. Aí de repente Uzá morre. Escute isso. A boa intenção de Uzá lhe custou a vida, porque Deus não se move na sua boa intenção. Você pode estar até bem intencionado, mas Ele quer que faça do jeito certo, porque está escrito que para Ele vale mais a obediência do que o sacrifício. Escute isso. Por que que Uzá morreu? Uzá no hebraico significa força. Se Uzá segura a presença, entraria na história o único mortal que suportou a glória de Deus. Como poderia ser a história que um carnal segurou o Deus de Israel? Ninguém segura Deus, é Deus que segura a nação. Ninguém vai parar a Deus, é Deus que para o homem. Ninguém suporta a Deus, ninguém resiste a Deus, porque Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Aleluia. Está diminuindo glória, eu já sei por quê. Se eu falasse toma a chave de casa, você dava glória a Deus. Toma a chave de carro, você dava glória a Deus. Eu estou falando para você sair daqui como eu quero sair. Como? Melhor do que eu entrei. Eu quero sair daqui diferente da forma que eu entrei. Eu não posso sair daqui achando que eu posso resistir a Deus, porque ninguém pode segurar a glória e a presença daquele que não tem data de nascimento, porque Ele não nasceu, Ele é incriável, Ele é eterno. Ninguém pode segurar a glória e o poder daquele que disse haja e ouve. Ninguém pode segurar e reter a presença daquele que na palma da tua mão Ele carrega o mar, os seus pés estão na terra e a sua cabeça está no céu. Levante a mão e adore a Ele.
sua intenção trouxe negatividade, eu vou segurar porque não pode cair. Morreu. Agora, se ele segura, todo mundo ia dizer: Uzá é macho, Uzá é bom. A glória ia ser de quem? De Uzá. Uzá morre. Olha para mim, olhe para mim. Uzá morreu. E agora Davi teme. E o que ele temeu? Peraí, eu estou fazendo tudo bonito e essa presença mata. Não vamos levar mais para Jerusalém. Olhe para mim. Não quero essa caixa em Jerusalém. Por quê? Porque alguém morreu. E o que ele faz? Alguém vai dizer para ele: Davi, tem um homem ali que mora na beira do caminho, e ele é um geteu. O nome dele é Obed-edom. Na beira do caminho só morava 0 à esquerda. Na beira do caminho só morava quem não tinha um futuro promissor. Na beira do caminho só morava pessoas que não tinham perspectiva de vida. Na beira do caminho só morava quem não tinha um futuro. Para aqueles que olhavam para ele: coitado, eu tenho pena dele, eu tenho dó dele. E aí Davi vai pensar: peraí, se a arca matou Uzá, leva para a casa de Obed-edom. Por quê? Ele já está na tábua da beirada. Se ele morrer, é um favor. Porque olha a vida que ele está levando. Olhe para mim, vai ficar bom. Quem é Obed-edom? Um Zé Ninguém, um sem futuro. Mas a arca mata. E não é um favor que a gente está fazendo na vida dele? Ele mora na beira do caminho. Ele não tem nome. Ele não tem amigos no Face. Ele não tem amigos no Insta. Ele não tem like. Ninguém tira selfie com ele. Olha a casa dele e a família dele. Com outras palavras, ele mora numa casa de pau a pique, numa tapera. Na casa dele não tem ducha. Ele tem que tomar banho na cachoeira. Ele tem que tomar água de cacimba. Ele não tem Louis Vuitton. Ele não tem Burberry. Ele não tem Nike. Ele não tem Zump. Ele não tem cheiro de Calvin Klein, 22 VIP, Ferrari Black, Montblanc. Olha o tênis, não tem tênis, anda descalço. E a arca vai para lá, e se ele morre, não é melhor morrer, viver uma vida assim? Obed-edom, olha aqueles homens, enviado do rei. Eu não fiz nada. Não, fica tranquilo, a gente sabe que você não fez nada. A gente precisa de um favor seu. Vocês precisam de mim. Eu não tenho futuro, eu não tenho nada para oferecer, eu não tenho nenhum pão, eu não tenho água fresca, e vocês precisam de mim. Olha a intenção. Vamos colocar para morrer. E na hora que ele atende, 171 qualificado. A gente precisa de você. 171 qualificado. Você é a bola da vez em toda a nação. Você vai guardar algo para nós. O que? A arca. Eu já ouvi falar disso. A presença é a presença. Vai ficar na sua casa. Mas vocês precisam de mim para isso? Tem certeza? Sim. Você conhece a história? Conheço. Eu conheço que o legislador Moisés recebeu uma ordem, recebeu a medida, pediu para construir. Era de madeira de acácia, a pior madeira de Israel, cheia de nó que nenhum talhador queria. É a madeira mais rejeitada, que ninguém queria. Sim, tipologia bíblica. Jesus Cristo não tinha beleza nem formosura. Por dentro, a madeira rejeitada, mas cobre de ouro. Quem olhar por fora é belo, mas você não sabe o que tem dentro. Você sabia que hoje eu e você somos a arca de Deus? É nós que carregamos a presença. Está vendo essa pessoa que está ao teu lado? Está diferente hoje, não está? Está revestida de ouro, mas por dentro é madeira de acácia, rejeitada, cheio de defeito, cheio de nó. Ninguém dá nada. É a madeira de acácia. Fala para a pessoa que está do teu lado: você está me vendo assim hoje, mas você não sabe do meu passado, cheio de defeito, cheio de problema,
Mas hoje, não diga, mas hoje, esse cheio de defeito é envolvido na glória e carrega a presença de Deus. Quem tem glória na glória, quem tem aleluia, dá aleluia. Você está sentindo a presença dele? Você está sentindo ele aí? Meu Deus! Meu Deus! Será bagaçuria me calabaia. Maconheirinho cheirador de cocaína. No domingo como esse já tinha gastado todo o salário e não sabia como chegar em casa. Menininha que dançava quadradinho de 8, de 9, de 10, de 11, de 12. Michel Teló, Luan Santana, Lepo Lepo. Musiquinha que chama de cachorra, que desmoraliza a figura da mulher brasileira. Menininha de Canduá, estava dentro do terreiro de macumba, tocando atabaque, com os cordão pendurado, não saía da cachoeira, hein? Farofa de dendê na cachoeira, na Mata Virgem. Olha onde Deus te tirou. Era madeira de acácia, Deus revestiu de ouro. Você está bem melhor do que você era antes. Você não merecia estar aqui, eu não merecia estar aqui. Pastor, a gente está melhor que antes, sim. E o céu ainda tem mais para nós. E o céu ainda tem mais. Aleluia. Vamos voltar para a palavra. Deixa na casa de Obed-Edom. Aí Obed-Edom se sente importante. Pode entrar. Vai deixar no quintal? Que quintal, rapaz? A presença no quintal? Na casinha do Totó? Não. Espera um minuto. Por quê? Tira móvel, tira mobília. Não, esse cômodo é só para ela. Ninguém passa aqui de qualquer jeito e de qualquer maneira. Por quê? Quem sou eu, rapaz, para presença na minha casa? Você está pensando que eu vou? Ontem nós estávamos vindo de viagem de Carmo de Minas. Eu falei para minha esposa, eu estou me sentindo mal. Ela disse, por quê? Porque, irmãos, toda vez que eu estou viajando, essa Bíblia, ela fica exatamente na minha frente, entre eu e o para-brisa. E eu disse para ela, eu estou sentindo incomodado. Ela disse, por quê? Eu esqueci a minha Bíblia lá dentro do porta-mala. Ela disse para mim, para o carro. Eu disse, mas agora é tarde. Se eu parar o carro, aonde nós estamos? Ela disse, não, a Annelise, a nossa filha, ela alcança. Eu disse, Annelise, pega a Bíblia agora. E eu não parei de dirigir. Ela pegou a Bíblia e eu coloquei de novo, irmão, veio uma paz. Pastor, é só um livro. Para você é um livro, mas para mim que eu leio é boca de Deus. Pastor, é só um livro. Para você é só um livro, mas aqui é Deus falando comigo. Esse livro não poderia ir no lugar que estava. Obed-Edom, ele entende, na minha casa a presença não fica em qualquer lugar. A arca da aliança não vai ficar no quintal com o Totó. A arca da aliança não vai ficar no meio dos animais. É no melhor lugar. Qual? A minha casa é pequena, mas eu gosto tanto desse cantinho. E é exatamente aonde eu gosto que eu quero que fique. Olha isso. A comitiva vai embora. Todo mundo vai embora. Conjecturo, não está na Bíblia, mente de pregador. Davi na carruagem real conversando com seus assessores. Rapaz, que livramento. Se a gente traz essa arca para Jerusalém, quanta gente não ia morrer? Porque Judá, tadinho, foi tentar ajudar e morreu. Até eu estou com medo de morrer. Pois é, agora ficou na casa de Obed-Edom. Ah, que fique por lá. 1 mês, 2 meses, 3 meses. A casa de Obed-Edom
não foi mais a mesma. Olhe para mim, você vai dar um glória melhor. Peraí, escute isso, é Bíblia. Lembra de Saul? O Espírito do Senhor virá sobre ti, e a sua vida nunca mais será a mesma. Não deu valor, porque para ele o trono era mais importante, porque para ele a coroa era mais importante. Olhe para mim, não foi Saul ser rei para a unção vir. A unção veio, ele se tornou rei. Ele não reverenciou a presença. Ele não estava pouco importando com a presença. Mas quando a arca, a presença, entrou na casa de Obed-edom, 3 meses, a vida, a família e a casa não foi mais a mesma. Escute aí, 3 tipos de crente dentro da igreja. Crente Abinadab, tem tempo, mas nada acontece na vida dele. Crente Uzá, que tenta fazer força naquilo que nem era para tocar. E crente Obed-edom, está chegando uma nova geração. Se você não entendeu o propósito de Deus, não critique aquele traficante que ficava na esquina, entrando pela porta, aceitando a Jesus, batizado com o Espírito Santo e com fogo, e já começa a pregar. Aí fica com cara de ué, missionária Débora, pastor Carlinho, eu estou aqui há tanto tempo e eu não pego o microfone. É que tem Obed-edom! Tem Obed-edom! Se Abinadab não dá valor, se Uzá não dá valor, Obed-edom está querendo. Deixa eu ver quem quer. Levante a mão para cima e adore. Me ajuda a pregar. Diga para alguém que está do teu lado: para mim tanto faz o tempo de igreja, porque eu valorizo o momento. Olha aqui para mim. Olhe para mim. 3 meses. Ninguém fala mais nada. Ninguém fala mais nada. Conjecturo. Palácio Real. Davi com a harpa, adorando, e vem o mensageiro: ó rei, eu tenho uma notícia para lhe dar. O que está acontecendo? Rei, o senhor lembra que aconteceu 3 meses atrás? Vem você remoer passado. Não, mas é muito importante o que eu tenho que te dizer. Lembra quando a arca saiu de Abinadab, da casa dele? Ai, como que eu vou esquecer aquele episódio? E aí? Lembra de Uzá? Ah, morreu. O senhor lembra onde o senhor mandou deixar na casa de quem era? Obed-edom. Aí Davi, ó. Se Uzá, de boa intenção, morreu, o sem futuro já era. Davi, lembra da onde a arca ficou? Na casa de Obed-edom. Aí Davi, morreu. Não, Davi. Ele não morreu? Não. O que aconteceu? A história mudou. Se ele não está morto, me dá o relato. Tudo o que aconteceu. Mudou de casa? É a mesma casa, mas de forma diferente. A família, está tudo diferente. O que aconteceu? Até prosperar, prosperou. Quem passa na porta já vê a diferença. O semblante ficou diferente, a vida ficou diferente, o sorriso ficou diferente, o sem futuro agora é diferente. Pega na mão da pessoa que está ao teu lado. Pega na mão dele, pega na mão dela. Diga para essa pessoa, para a sociedade: eu era um Zé Ninguém, um sem futuro. Eu já nem sonhava mais. Eu não tinha perspectiva nenhuma.
Mas a partir do momento que a presença entrou na minha vida, a minha história não é mais a mesma. E quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Eu vou ser um fofoqueiro de Jesus aqui agora. Eu vou ser um fofoqueiro do céu aqui agora. Semana passada viram o cartaz e falaram comigo: tu vai pregar na igreja do pastor Carlinho? Eu disse: vou. Rapaz, o que está acontecendo lá? Estou vendo a mídia, está forte. Eu vejo as fotos, eu vejo o vídeo. A igreja está lotada. O que aconteceu? Eu disse: é que você não sabe. O quê? Porque a igreja do outro está vazia. Tem nome, tem tanta gente de status. Eu vou ser o fofoqueiro de Jeová, que ele deve estar assistindo, eu vou falar. A igreja do pastor Carlinho está amarrotada de gente. Ele até usou uma expressão: está vazando crente pro ladrão da caixa d'água. Eu disse: ele disse: por que algumas igrejas estão fechando e na igreja do pastor Carlinho só está prosperando? É que eles são obedientes. A presença. E quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia, dá aleluia, dá aleluia. Aqui não tem coroa, aqui não tem trono, aqui não tem ouro, aqui não tem prata. Aqui é a presença de Deus. Escute isso. Eu vou dar lugar. Eu vou xarabaia, xurebe calabada. Há uma cachoeira de glória sendo derramada neste ambiente. É a presença dele. Eu tenho sondado este aprisco e tenho visto a sinceridade dos vossos corações. E ainda tenho eu visto um a um que tem passado por esta porta. O propósito que eu estabeleci a este lugar. Não tens desviado os focos, nem sequer a visão. Peço, povo meu, atentai-vos para o que eu vos digo nesta noite. Eu sou o Senhor, dono desta casa, dono deste ministério, dono de cada um de vós.
Não se iludam com o ouro e a prata deste mundo, porque a grande realidade em vosso meio é a minha presença que faz. E o que tem vós visto com os teus próprios olhos ainda não se compara com o que há de vir, porque eu, o Senhor, tenho algo ainda muito maior. Serão ainda mais criticados, terão ainda a reprovação de homens, mas não olhe para isto, porque enquanto o homem reprova, eu, o Senhor, vos aprovo. Eu abro os céus em vosso favor, porque a partir de hoje, enquanto tens me honrado com a minha presença, eu, o Senhor, vos honrarei nesta terra. Seguro. Olhe para mim. Meu Deus. Olhe para mim. A notícia chega ao palácio. E Davi fica sabendo o que a presença fez na casa de Obed-edom. Olhe para mim. O rei disse: prepara a minha carruagem. Está no texto. Prepara a minha carruagem. Eu preciso de homens me acompanhando. Aonde vais, Davi? Eu quero ir na casa de Obed-edom. Para quem tinha intenção de vê-lo morto, agora vai bater na porta da casa. Para quem tinha a intenção de ver Obed-edom indo de mal a pior, a notícia chegou. E agora quem vai na casa de Obed-edom é o próprio rei. Você não entendeu? Eu vou explicar para você. A presença de Deus prosperou tanto que chamou a atenção de pessoas importantes e atraiu elas para a porta da casa daquele que à vista de todos era sem futuro. Olhe para mim. Deus, quando a gente prioriza Ele em nossa vida, Ele faz coisas como foi dito aqui no testemunho do irmão. Eu sei que a dúvida bateu no seu coração. Vidro sem remendo. Irmãos, está aqui a prova viva, biblicamente. E para você que ainda tem dúvida, se Deus faz isso no vidro, imagina o que Ele pode fazer na sua vida. O que Deus mostrou essa noite para nós é: olha o que eu faço em um vidro quebrado. Imagina o vaso quebrado. Olhe para mim. Eu e minha família aprendemos uma coisa. Para todo judeu se cumprimentar, ele diz Shalom.
Shalom. Shalom. Por toda a nossa vida aprendemos que Shalom significa paz. Mas nós aprendemos algo muito mais poderoso. Não é só paz. Quando um judeu diz Shalom, sabe o que ele está fazendo? Ele está desejando na vida do outro, sabe o que? Olhe para mim. Quando ele diz Shalom, ele está dizendo nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Lembra da vida de Obed-Edom? Tudo quebrado, tudo faltando e tudo fora do lugar. Aí entra a presença. Mas pastor, a presença entrou e aconteceu? Não. Lembra de Abinadab? 20 anos a presença estava na casa dele e nada aconteceu. Mas como aconteceu? Quanta receita para o sobrenatural acontecer? É que quando a presença entra, não basta ela entrar na minha casa. Eu tenho que me envolver na presença. Você está aqui. Tem uns que pulam, outros saltam, uns choram, outros se alegram, uns correm. Para alguns é esquisito, porque você ainda não teve essa experiência. Porque o dia que você tiver, você vai entender tudo que você está vendo aqui. Tem pessoas aqui que estão aqui nesse recinto, a presença está aqui. Mas não é porque a presença está aqui que todo mundo sai transformado. Não é porque a presença está aqui que sai todo mundo ajustado. É que primeiro a presença vem. E depois que ela vem, eu me envolvo nela. Você não entendeu? Olhe para mim. Você que é casado, você que é casada. Você casou e de imediato, casamento novo. O primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, como foi? Foi só conhecer o cônjuge. Porque quando namorada e era noivo, era tudo lindo, maravilhoso. Sempre cheirosinho. No namoro e no noivado, come pouco. Depois que você vai descobrir a montanha que ele come. Olhe para mim. Eu vou falar. Para namorar chega, ó, cheirinho, cabelinho de gel. Tira pouquinho, etiqueta. Aí depois que casa, a pasta de dente toda destampada, toda lemancada na pia do banheiro. Peça íntima masculina com derrapada. Mas é mentira o que eu estou falando? Ou é uma verdade? Toda brincadeira tem um fundinho de verdade. Aí conforme, olha aqui para mim, conforme vai passando o tempo, como que é o nível de intimidade? Agora eu sei o que ela gosta e o que ela não gosta. Agora eu sei o que ele gosta e o que ele não gosta. Se você fizer um teste, eu e minha esposa aqui, eu passo vergonha. Qual é a data do nosso casamento? Não pergunta. Eu sou ruim de matemática. Se você perguntar para mim coisas do nosso casamento, mais uma coisa eu vou dizer para você. O que é simbólico eu posso até esquecer. Mas quando ela acorda, mesmo sorrindo, eu sei olhar, tem alguma coisa esquisita. E ela sabe disso. Primeira coisa que eu pergunto, você está bem? Está tudo bem? Tá tudo bem. E eu dentro de mim, tá nada. Dentro de mim, eu te conheço. Sabe o que é isso? Nível de intimidade. Eu não sei você, mas eu gosto de jiló. Ela não come, aprendeu a fazer por causa de mim. Eu nem sei se ela experimenta. Não é nem louca. Mas por causa do amor, vou fazer o prato que você gosta. Sabe o que é isso? Nível de intimidade. E casamento leva tempo para você se ajustar, para tudo dar certo. Conforme os problemas você vai recebendo maturidade. Os erros você aprende com ele. Os erros de outrora você não comete mais. E isso é nível de intimidade. A psique vai dizer, se tem algum psicólogo que me corrige se eu estiver errado.
Mas depois de 7 anos de casado, é que as coisas normalizam. Começa. Olhe para mim. 20 anos na casa de Abinadab. Eu imagino ele passando e nem tchum. Ele não teve intimidade. Sabe o que é? Olha aqui para mim. Sabe o que é você? Tá numa casa, você e a presença, e não ter reciprocidade. Você já teve a experiência antes do casamento de repúdio? Sabe o que é repúdio? Repúdio não é você dizer para alguém: eu não te quero mais, estou indo embora. Não. O repúdio é dormir na mesma cama e não receber um beijo de boa noite. O repúdio é não ter mais abraço, mais afeto numa relação. Repúdio é estar na mesma casa e tanto faz como tanto fez. E eu falo por mim. Esse é o pior repúdio. É você estar do lado da pessoa que te ama e você não ser recíproco. Você está enfeitando o rabo do pavão por causa dela. E ela, Abinadab, 20 anos. Agora olhe para mim. O que leva tanto tempo para conhecer Obed-edom, em 3 meses as coisas mudaram. Olhe para mim. Sabe por quê? Porque ele só ouvia falar história, teoria. E qual é a teoria? A teoria era que o sacerdote, quando entrava no tabernáculo, Flávio Joséfo vai dizer que tinha que até amarrar uma corda no calcanhar. E toda orla sacerdotal, olha para mim, tinha que ter sinos, romãs. E conforme o sacerdote andava, os sinos. Por quê? Que tinha que ter uma corda no calcanhar, a ponta fora do tabernáculo e o barulho na orla das vestes sacerdotal. Primeiro ponto, quem estava do lado de fora, se o sacerdote estava perante a presença e não fizesse mais barulho, está morto. Se está morto, quem é louco de entrar, puxa pela corda. Flávio Joséfo, Talmud, está escrito. Espera aí, o que fazia pessoas que estavam de fora saber que o sacerdote estava vivo? O barulho. Porque enquanto tem barulho, tem vida. Aí ele entrava. Para sair, está pensando que virava as costas? Está pensando que aquelas crianças mimadas porque não tem hambúrguer com ketchup, não vou comer? Entrou. Para sair, sai de costa. A arca da casa de Abinadab até Jerusalém, que deveria entrar, os levitas, 6 passos, oferece um sacrifício. Mais 6 passos, oferece outro sacrifício. Imagine comigo quanto sacrifício teve para que a arca voltasse para Jerusalém. Sabe o que é isso? Intimidade. Aí Obed-edom ouve falar da história. Ela vai ficar na minha casa? Vai. Limpa a casa. A presença não pode ficar em lugar sujo, porque Deus não habita em lugares sujos. Mosca aqui não entra. É geteu, não pode tocar. Aí Deus confunde. Eu vou confundir todo mundo. Um não viu nada, 20 anos. Outro morreu com a boa intenção, mas não era da minha vontade. E esse geteu, ele está fazendo tanto por mim. Eu quero ver se você vai dar um glória agora.
Abinadab não fez a diferença. Uzá não fez a diferença e perdeu a oportunidade. Olhe para mim. Aí vem Obed-edom e faz o que ninguém fez. E quando eu faço o que ninguém faz, Deus faz o que nem fez para ninguém por mim. Olha aqui para mim. Eu não tenho que seguir exemplo de outros. Eu vou fazer o que ninguém faz. E quando eu faço para Deus o que ninguém faz, Deus faz para mim o que não fez para ninguém. 3 meses, Obed-edom já teve intimidade com Deus. Olhe para mim. Você quer levar a presença para a tua casa? Quer que Ele muda a tua casa, a tua família? Mas como é a presença tá lá, Ele te chamando para conversar, e você no tigrinho? Não, porque eu preciso prosperar. A presença tá contigo e você perdendo tempo no tigrinho. Diga para alguém que está do teu lado: larga o tigrinho e vem para o leão da tribo de Judá. A presença está lá e você chorando assistindo dorama. Diga para a pessoa que está ao teu lado: para de chorar assistindo dorama e vem chorar aos pés do Salvador. Aos pés do Salvador. Olha aqui para mim. Eu não posso querer as coisas novas sendo o mesmo. Eu não posso almejar algo novo se eu continuo o mesmo. A presença é nova na minha casa, mas se a presença é nova, eu preciso ser uma nova criatura, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Isaías 43, versículo 18. Não olheis para as coisas que para trás ficaram, nem para as coisas que você tem que considerar. Versículo 19. Eu estou fazendo uma coisa nova. Eu estou fazendo uma coisa nova. Se coloca de pé. Se coloca de pé. Os irmãos que iniciaram a campanha, venham à frente. As horas são avançadas. Por favor. Os obreiros da casa, missionárias, pastores, a pedido do pastor Carlinhos que me informou. Vem todo mundo para frente agora. Isso. Traz os pedidos, Isso. Os pedidos de oração que vocês escreveram na folha, traz para cá. Quem já colocou aqui dentro? Cadê o gasofilaço que estava aqui? Onde que colocaram? Tá aqui? Traz para cá, por favor. Era para deixar aqui, ó. Não era nem para tirar daqui. Coloca aqui de novo o gasofilaço, por favor. Você que não colocou, traz para frente a folha. Quem colocou, deixa aqui, a gente vai orar. Em concordância com o pastor Ricardo, vem todo mundo para frente, chega mais aqui perto do altar, por favor. Podem vir, por favor. Se vocês puderem fechar as cadeiras, isso, fecha as cadeiras do meio mais para lá, para ganharmos espaço. As missionárias, por favor, já fiquem em posição. As missionárias que são usadas por Deus no ministério da imposição de mãos. Os obreiros também daqui do altar. Por favor, se prepara para a gente orar em nome de Jesus, enquanto o pastor Ricardo continua ministrando sobre as nossas vidas, para a honra e glória do nome do Senhor. Eu preciso que a banda se prepare para vir aqui adorar ao Senhor enquanto nós oramos. Cadê a missionária Fabiana? Vem para cá, irmão Brando. Isso, vem para cá. Os nossos missionária Fabiana, vem aqui adorar Jesus. Irmão Brando, irmã Raíssa, vem aqui adorar Jesus. Enquanto os obreiros vem aqui para ajudar a orar, as obreiras e os obreiros. Pastor Ricardo, fica à vontade, continua. Olhe para mim, olhe para mim. Olhe aqui para mim. Obed-edom não olhou para o passado. Ele visou o que ele estava vivendo no presente. O passado era ruim. Um geteu que morava na beira do caminho, sem perspectiva, sem expectativa. Olhe para mim. Agora ele recebe a presença. Quem fica murmurando e reclamando das coisas que passou, fica preso nela. Não olhe para o passado, porque você já não está mais nele. Quando a presença entra, agora é daqui em diante.
Eu preciso de algo novo. Mas para algo novo acontecer, eu também preciso mudar. A presença. Só que tem um detalhe. A presença vem e o quanto você se entrega a ela. Olhe para mim. O quanto você se entrega nessa presença. O quanto você se derrama para o Senhor. Eu sei, vocês são adoradores. Mas tem causas que Deus precisa entrar. Mas você ainda não deixou Ele entrar. Olhe para mim. Eu não quero acreditar que alguém está recebendo a arca como Obed-edom e ainda não liberou perdão. Ainda não pediu perdão. Ainda não abriu o coração para alguém dizer: quem errou foi eu. Ou melhor, não quero saber quem errou. O importante é que a presença está aqui. Eu preciso dizer para você que eu te amo em Cristo Jesus. Às vezes Deus quer fazer algo grande, mas você não quer entregar algo grande para Ele. Ele quer entrar na sua casa, mas não é somente Ele entrar lá. Eu sei que Deus está lá. E não é porque a sua Bíblia está aberta no Salmo 91. É a misericórdia dEle. Só que tem um detalhe. Não é o quanto Ele está em mim, mas o quanto que eu me entrego a Ele. Você consegue entender isso? De você rasgar a alma para dizer: Senhor, eu estou fazendo da força do meu braço, do meu jeito, está dando tudo errado na minha vida. Porta fecha, dinheiro acaba, escassez. É os meus filhos, é o meu casamento, é enfermidade. O que está acontecendo? Eu não sei como é que você pensa agora. Senhor, se o Senhor fez aquilo no vidro do carro do irmão, e eu? Aí Ele diz para você: o quanto você está disposto a se entregar por mim. O quanto você está disposto a mergulhar. O quanto você está disposto a entregar o seu dia. Porque, irmãos, olhe para mim. Você assiste um vídeo no TikTok, 2 vídeos, amanhã já passou. Parte da tarde, você foi na padaria, voltou, acabou o dia. E quanto tempo você teve para honrar Ele? Eu vou no culto, 2 horas de culto. Mas agora, pense bem, 24 horas do dia. Se a gente fosse dar o dízimo do dia, seria 2 horas e 40 de um dia. E às vezes a gente reclama do horário que está terminando o culto. Escute isso. É para mudar a sua vida. É para mudar a sua história. Pode ser o melhor ano da tua vida. 2025 pode ser o melhor ano da tua história. Pastor, mas já está terminando setembro, mas não terminou o ano. Outubro, novembro, dezembro. 3 meses. A arca ficou na casa de Obed-edom. Faltam 3 meses para terminar o ano. Você consegue? Meu Deus, eu estou todo arrepiado. Você consegue entender isso? Por isso que eu estou dizendo, pode ser o melhor final de ano da tua vida. Pode ser o melhor final de ano da tua história. Se em 3 meses a arca mudou toda a trajetória de Obed-edom, você acha que se Deus está fazendo um milagre de restaurar vidro de carro, o que Ele não pode fazer na vida de um filho e de uma filha dele? Eu estou vendo aqui restauração de casamento. Eu estou vendo aqui restituição conjugal. Eu estou vendo aqui Deus prosperando vidas aqui. Pastor, eu já estou correndo atrás do serviço. Se você se entregar na presença, não vai ser você que vai correr atrás do serviço. O serviço vai correr atrás de você. Pastor, mas eu estou fazendo de tudo. Se você mergulhar na presença, você não precisa fazer nada, porque tudo que você precisa está na presença, está na presença, está na presença de Deus. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Os obreiros da minha retaguarda, as missionárias, obreiros que estão aqui, todos nós vamos orar, pastor. Então já pode posicionar. Já tá, olha, a hora já está avançada. Fecha os olhos. Pastor Carlinhos,
A minha família me conhece. Eu priorizo a palavra, irmão. Eu tenho até medo dessas coisas. Mas Deus está falando ao meu coração aqui. De alguém que está aqui no nosso meio, que já atravessou o território brasileiro, pregando a palavra, anunciando o evangelho, condutora da presença. A tua vida era diferente quando ele dominava a tua boca. Tu abria a boca e não era você falando, era ele falando através de ti. Multidões te ouviram. Tu passou a linha do território brasileiro, já pisou em terra estranha, já profetizou em outros países, e de lá para cá as coisas foram mudando, mas de forma de conta-gota, aos poucos. Você já não teve força para orar, você já não teve força para clamar. Você sabia que ele estava falando contigo e você ainda não se dobrava a ele. Você via o céu aberto, você via a cachoeira de glória sendo derramada, você viu pessoas serem curadas, restauradas, restituídas. Você foi instrumento de Deus para levantar quem estava no chão. E hoje é você que está no chão e não tem quem te levanta. Era você o instrumento para aqueles dias em que Deus falava na tua boca e pessoas diziam: eu quero Jesus. E hoje você está fraca, e Ele está dizendo: não basta eu estar na tua casa, não é o suficiente. Não é o quanto eu estou em ti, mas o quanto você está em mim. Fecha os olhos. Tem uma missionária aqui no nosso meio, que ela sabe que é Deus quem está falando com ela. Pastor Ricardo, nós conhecemos uns aos outros. Não, essa vocês não conhecem, mas é o céu que conhece ela. E Deus manda te dizer: mulher, volte o quanto antes, na mesma intensidade de outrora, porque a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Se você traz à sua memória e recordação o que eu fiz através de ti, você não tem noção do que eu irei fazer a partir de hoje. Apenas mergulhe em mim, apenas se renda à minha glória e deixe-me te conduzir. Não é a tua vontade, a tua direção, é do meu jeito. Assim diz o Senhor. Olhos fechados, mão na altura do coração. Cadê os obreiros que estão posicionados? Eu já vou orar. Podem já se espalhar, por favor. E você que vai receber de olhos fechados, não almeje outra coisa senão a presença. Não almeje outra coisa senão a presença. Irmã Joana Dark, dá um abraço nessa mulher do teu lado e conta parte do seu testemunho para ela, porque Deus vai te usar. Porque ela não sabe, o nome dela é Joana, mas quem ela está abraçando também chama Joana. Meu Deus! E se Jesus curou a sogra de Pedro, Jesus vai curar a minha sogra também. Creio, Jesus! Fecha os olhos. Pai, é no nome que é sobre todo nome, é no nome de Jesus